Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que está a assistir o canal da família e mais uma palavra da parte de Deus nesta manhã, nesse vídeo para você que está a nos assistir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra um pouco resumida, mas que dê para você entender. Uma palavra que hoje no meio dos cristãos ainda é muito polêmica, que é a respeito do dom de línguas, o dom de línguas, o investimento que desceu ali no dia de Pentecostes em Jerusalém, onde o povo estavam reunidos esperando a festa, o dia da festa, a festa de Pentecostes. Pentecoste, que significa 50, ou seja, 50 o quê? 50 dias após a Páscoa, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou. Depois da sua ressurreição, Ele passou 40 dias ainda sobre a terra. E após os 40 dias, Ele chegou para os discípulos e disse para eles: vocês fiquem aqui em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, descerá o Espírito Santo sobre vós, que era uma promessa feita, escrita pelo profeta Joel, desse derramamento do Espírito. E Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Não muitos dias depois deste, vocês serão revestidos. Isso fazia 40 dias que Jesus tinha ressuscitado. E agora Ele dá as últimas instruções para os discípulos. Ele é levado aos céus. E 10 dias depois chegava-se uma data comemorativa, que era a festa de Pentecostes, que é conhecido como a festa da colheita ou festa das semanas, uma das 3 festas comemoradas pelos judeus anualmente. E quando 10 dias depois, após Jesus falar, quando completa exatamente 50 dias, conhecido como 50 pelos judeus, a Bíblia diz que veio um vento forte e impetuoso, e desce sobre os discípulos, onde ali estavam várias nações reunidas. Está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, você já pode ler, mas o dom de línguas vai registrar no versículo 5 e diante. E a Bíblia vai dizer, amados, que ali tinha várias nações, Elamitas, tinha os da Capadócia, Mesopotâmia, Judéia, Frígia, Panfilha, Egípcios, tinha romanos, tinha várias nações ali reunidos para comemorar essa festa, a festa do Pentecostes. Há muitos cristãos ainda que acham que Pentecostes é aquele crente que pula, fala em mistério, alguma coisa assim parecida, mas Pentecostes é o nome da festa, o qual neste dia da festa Deus derrama o Espírito sobre os seus discípulos. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus Ele derrama o seu Espírito sobre os discípulos, por volta de 9 horas da manhã, foi esse acontecimento ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outros idiomas. Tem pessoas que não conseguem compreender isso, mas a língua que aqueles homens estavam falando, que os judeus galileus estavam falando, era língua de nações, língua de outros idiomas, como uma evidência do poder de Deus, para que as outras nações viessem ver que ali era o próprio Deus manifestando o seu poder sobre aqueles homens
iletrados, homens que não fizeram nenhum curso linguística, homens que não têm nenhum avanço superior, eu acredito, a maioria deles. Eles agora estão falando em idiomas, vários idiomas. Ele recebe ali o dom de línguas. Mas para você que diz que tem o dom de línguas, será que você tem o dom de línguas? Eu, por exemplo, eu sou batizado com o Espírito Santo da forma que nós cremos, mas eu não tenho o dom de línguas. Eu não tenho o dom de línguas porque eu não falo outros idiomas. Eu não falo outros idiomas. Mas se eu falasse japonês, italiano, espanhol, inglês, sem ter estudado em nenhuma faculdade, então com certeza eu teria o dom de línguas. Porque ter o dom de língua, você fala em outros idiomas de outros países, sem nunca ter entrado na faculdade, conforme os discípulos falaram. Então nós não podemos confundir, né, o falar em mistério com o dom de línguas. Tem pessoas que é batizadas, são revestidas, hoje falam em mistério, mas não tem o dom de línguas. E Deus, amado, só vai usar alguém no dom de línguas se houver uma necessidade. Digamos, eu estou aqui na minha congregação, com o povo, todo mundo de casa. Para qual necessidade há de Deus levantar alguém dentro da igreja com dom de línguas? Qual a necessidade se todo mundo fala a mesma língua? Então não há necessidade alguma, irmãos. Não há necessidade alguma. Muitas vezes falta em nós um equilíbrio espiritual, emocional também. O que falta em nós é isso. O que nós vemos muitas vezes é muito sapateado, é muito movimentação. Isso dizendo, eu estou cheio do Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo ele é educado. Mas pastor, e por que o povo ficaram como que tivessem embriagados? Ali estavam recebendo o Espírito Santo, um revestimento pela primeira vez. Eles não tinham nenhuma experiência de como controlar, de como comportar aquele movimento, aquele momento que ali estava existindo para eles é coisa nova. Tudo em nossas vidas que acontece pela primeira vez é estranho. Então não tem nenhuma necessidade de Deus pegar, me levantar na igreja como com o dom de língua, falar em outras línguas, se não tem ninguém de outras nações, todo mundo fala a mesma língua que eu. Lá em Jerusalém não, em Jerusalém tinha que ter uma evidência audíveis, uma evidência que o povo viesse escutar, tanto audíveis como uma evidência visível, onde o povo vinha se ver. Porque o povo também viu repousar sobre os discípulos língua como que de fogo, que também representa a presença de Deus e a justiça de Deus. Tem pessoas que se levam por uma emoção, dizendo que está cheia do Espírito, começa a desorganizar até o culto. Sapateia, pula, profetiza, escolhendo até a palavra que está sendo ministrada, porque a maior profecia, amados, é isso aqui, ó. Quando o Senhor dá a visão para João, bendito seja o nome de Jesus, visão do Apocalipse, livro das Revelações, olha o que o anjo diz para João. No capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Aqui, ó, profecia. E guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então está aqui a maior profecia, amados. Amém? Está aqui a maior profecia, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse.
Pastor, o senhor não crê em profecia? Creio. Eu creio nos dons espirituais. Creio numa palavra profética liberada. Creio em Deus pegar um vaso e usar em profecias. Mas o que acontece hoje, na maioria das vezes, amados, são movimentos desorganizados em meio a grupos que se reúnem em pequenas igrejas, em lares, e todo mundo hoje quer ser profeta. Mas quando você vai olhar, a vida deste povo é um casamento desmantelado, é uma vida de prostituição, é uma vida que esses profetas, a maioria não querem ter pastores, são soltos. Eu trago aqui agora para você. Às vezes não tem nenhuma congregação. Daqui a pouquinho tem informação de saúde para você. Então, amados, essa é a maior profecia. Bendito seja o nome de Jesus. Então nós temos que entender, pastor, e o que eu falo? Eu fui batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, bendito seja o nome de Jesus, carta aos Coríntios, que é só conferir aqui, amados, em nome do Senhor Jesus, para nós entendermos. 1 Coríntios capítulo 14, bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério com Deus. Carta de Paulo ao 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Sim, pastor, eu posso ficar falando o culto inteiro dentro da igreja? Em voz alta? Não, você vai atrapalhar o culto. Até porque a língua, esse mistério aqui só serve para você, não serve para a igreja. Esse mistério aqui que você fala, não edifica a igreja, edifica a sua própria vida. É uma comunhão em particular entre você e Deus. Você pode passar o culto inteiro ali falando baixinho com você e Deus, sem atrapalhar a liturgia do culto. Hoje nós vemos, eu tenho andado por aí, hoje existe uma parte, principalmente um público de feminino, de profetisas, que o desmantelo está grande. Vida fora do altar, 4, 5, 6 casamentos pela frente, já depois de crente, e são profetas. Mas eu não sei de quem. O único dom, amados, que edifica a igreja é o dom de profecia. A profecia, ela vem para edificar a igreja do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio em profeta, eu creio em profecia, eu creio em revelação, dom de cura, discernimento de espírito, operação de milagres, creio. Mas não podemos dar ouvido a todo espírito. Temos que examinar se os espíritos vêm de Deus. Então não há nenhuma necessidade, amados, de você que se diz ser profeta, tem dom de língua, e talvez você não fale nem o português correto, que nós não falamos. Ter dom de línguas é falar outros idiomas, como os discípulos falaram. Como os discípulos falaram. Eu nunca vi Jesus se comportando de forma estranhosa. Ele pregava um evangelho simples e transparente e dizia: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Então essa era a proporção da pregação do evangelho. Tem pessoas hoje que já saudam você hoje, já falando em mistério, já falando em língua estranha, estranha mesmo, porque é de desconfiar.
Mas pastor, é proibido falar? Não, Paulo disse, não proibais o falar de línguas. 1, 2 ou 3 no máximo, e que haja intérprete. Se não, fica falando você com Deus sozinho. Que Deus faça você entender isso. Forças emocionais, até forças espirituais diabólicas têm agido de uma maneira que isso tem se espalhado no meio das igrejas, no meio de grupos em lares. O aneurisma da horta. Pessoas que se dizem profeta, mas não conseguem organizar nem sua própria casa, sua própria família. Pessoas que se dizem profeta, profetizam até para a folha seca, mas a sua família está um desastre, o casamento está arruinado. Que profeta é esse? Se você não tem isso, sua vida organizada, para descer fogo do céu, amados, primeiro eu tenho que estar com o altar da minha vida consertado. Foi isso que Elias fez diante dos profetas de Baal. Ele reparou o altar, ele consertou, ele observou e disse, algo tem que ser feito antes de eu pedir fogo. E ali ele reparou o altar, e ele pediu fogo, e o fogo desceu. Que você possa receber essa palavra, que você possa entender esse mistério. Que Deus te abençoe, em nome do Seu Jesus. Amém.